É um prazer muito grande estar aqui para falar acerca de algo muito importante que é a Palavra de Deus. E hoje algo me tocou muito forte sobre a fé, a necessidade da fé, de estarmos na fé, de buscarmos em Deus a resposta para a nossa vida. Ora, no livro de Romanos, no capítulo 4, diz assim, algo que me chamou muita atenção. Romanos 4, 17. Por Pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a seu pai de muitas nações, segundo lhe fora prometido. Assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levado em conta o seu próprio corpo amortecido, já sendo de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que era poderoso, que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Olha que coisa maravilhosa. Meus amigos, a Bíblia fala que Abraão, ele creu contra a esperança. Você sabe o que é crer contra a esperança? É você acreditar que aquilo que você espera, que humanamente falando, é impossível acontecer, é impossível ser realizado, mas você crê que você não pode, mas Deus tem poder para fazer na sua vida, tem poder para realizar o desejo do seu coração. Que coisa maravilhosa, né? A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. E crer contra a esperança, se você analisar bem, olha, Abraão já era avançado de idade, o seu corpo amortecido. Esse era o pior problema, né? Já cansado, já velho, já sem força, sem vigor. Por outro lado, ainda tinha um pior ainda, que era a esposa, que teve o filho com 90 anos, e você veja que ele com 100, ela com 90, mas veja só um paradoxo aí. A mulher dele, além de ser idosa, ainda tinha um problema sério. Ela era estéril, ela não tinha como ter filho. Mas quem havia prometido a ele que daria a vitória, que traria a resposta, que traria a bênção, que realizaria o desejo do seu coração, era Deus. E ele creu, ele acreditou em Deus, ele confiou em Deus. Ou seja, Abraão creu contra a esperança. Crer contra a esperança, como eu disse para você, é você acreditar que o impossível, que aquilo que jamais o homem possa realizar, fisicamente ou humanamente falando, mas ele creu que Deus, ele trazia ou traz, Deus chama à existência aquilo que não existe. Então assim ele creu e assim também ele se tornou pai de uma numerosa nação. Ora, quantas pessoas elas estão sofrendo, elas estão passando por certas situações, muitas das vezes porque ela fica olhando para suas condições, ela fica olhando pelas suas condições financeiras, humana, né, intelectual,
e por aí afora. E, na verdade, quando nós olhamos com esse olhar, jamais o impossível pode acontecer, jamais. Porque Deus, ele chama à existência as coisas que não existem. Ora, meu amigo e minha amiga, você veja que Abraão, ele não tinha nenhuma condição, mas ele acreditou, ele confiou, porque Deus havia prometido: você vai ser o pai de uma grande nação, uma numerosa nação, você vai ser pai dessa numerosa nação, e a sua vida será abençoada na terra. Ora, se eu começar a enumerar aqui, se nós trazermos para os dias de hoje, nós vamos ver quantas pessoas que foram curadas, foram libertas, foram transformadas, quantas pessoas que não tinham nem onde morar, estavam passando fome, morando na rua, sem nenhuma capacidade, perder a família, perder a casa, perder os bens, mas quando buscaram a Deus, quando clamaram ao Senhor, as suas vidas foram transformadas. Então, você vê, crer contra a esperança é acreditar que Deus vai fazer, que Deus vai abençoar, que Deus vai mudar, que Deus vai trazer para a vida da pessoa aquilo que não existe. Quantas pessoas estão vivendo dessa forma? Talvez agora eu esteja falando com pessoas que estão na mesma situação. Você já tentou de tudo, você já fez de tudo. Você já fez isso, fez aquilo, você já lutou de todas as formas possíveis. E, na verdade, o que você esperava não aconteceu. E veio você caiu na frustração, ficou frustrado. Mas, poxa vida, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, e acabou não acontecendo. Mas Deus é fiel. Deus é fiel para realizar o desejo do seu coração. Deus pode fazer isso. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos mais adiante, vamos falar um pouquinho mais para frente. Na época de Jesus, você vai ver que aquele homem, o centurião de Cafarnaum, ele foi ao encontro do Senhor Jesus. E ele diz: olha, Senhor, o meu servo jaz em casa praticamente morto, está muito mal. Vem, coloca tuas mãos, cura ele, em outras palavras. E Jesus falou: eu irei e lhe darei saúde. Com aquela palavra, aquele homem, ele disse para Jesus: Senhor, eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado, mas dize-me somente uma palavra e o meu servo ficará curado. Eu sou um homem que tenho ordens, né? Eu digo a esse faça, ele vai, eu digo àquele vem, ele vem, né? Eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, na minha casa. Então, mande-me somente uma palavra. Será o suficiente para o meu criado, para o meu servo ser curado. E Jesus disse: vá. Quando ele foi, ele saiu, Jesus disse assim: olha, nem todo Israel viu homem com tamanha fé. Quando ele chegou em casa, 3 dias depois, a Bíblia diz que veio um outro servo dizendo: olha, o teu servo já está curado, ele já está abençoado. E aí ele perguntou: a que dias aconteceu isso? A que horas aconteceu? A tal dia, a tal hora. E aí foi que ele lembrou. Bom, se ele levou 3 dias para voltar, naturalmente ele levou 3 dias para chegar lá também. Então, praticamente, 6 dias depois, quando ele chega em casa, olha a viagem que ele fez, olha a luta que ele teve. E ele creu, ele acreditou, ele creu contra a esperança.
Ele creu. Ele sabia que o seu servo podia morrer a qualquer momento. Ele foi apavorado e disse: vá, Senhor, vá, porque o meu servo já praticamente morto. Impõe as suas mãos e ele ficará curado. E ele disse: vá, ele já está curado. Olha que coisa maravilhosa. Quando ele chegou em casa, o servo dele estava curado. É isso que as pessoas de hoje, elas não acreditam mais. Elas acreditam nas histórias desses livros de homens naturais. Elas colocam a sua fé num Deus de madeira, um Deus de pau. Muitos vão para uma cachoeira, para uma cascata, para uma mata virgem. Eles acreditam nisso, mas não acreditam em Jesus. Mas não acreditam na palavra. Eles não acreditam na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Aí você vai dizer para mim: bom, mas a Bíblia não foi escrita por homens, como foram escritos também aqueles livros, esoterismo, não sei o que lá mais, livre pensamento. Não, não é bem assim. Aqueles livros lá foram escritos por homens que não tiveram a inspiração do Espírito Santo. Aqui, a palavra de Deus disse que foram homens inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram essas palavras. E que eles também deram testemunho de homens como eles eram, homens servos de Deus, que andavam com Deus, que andavam na presença de Deus. Aí há uma diferença. E a palavra de Deus, ela é espírito e é verdade. Você lê hoje um capítulo, amanhã você lê ele de novo. A interpretação que você vai ter, como Deus vai falar com você, cada dia será diferente. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus é espírito e vida. E ela vai transformar, ela vai mudar, ela vai trazer a mudança na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento. Deus quer fazer algo muito grande. Então veja aí como diz, no livro de Romanos, no capítulo 4, versículo 17. Por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esse é o Deus que eu estou te falando. É o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Mas quando Abraão recebeu essa promessa, ele estava velho. Ele ainda não tinha sido pai. Ele ainda não, a mulher dele não tinha ainda tido filho chamado Isaac. Não tinha. Mas aí diz assim, olha, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Então ele creu e diz assim: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Pela fé. Olha que coisa, se fortaleceu. Quando ele recebeu a promessa, quando Deus falou com ele, ele disse: eu creio, mesmo que eu não tenha condições, mesmo que eu não tenha capacidade, mas o Senhor pode fazer isso. O Senhor pode me dar essa bênção. E ele creu naquilo. E de repente as coisas começaram a mudar na vida dele. A mulher também, ele também, e de repente coabitaram, e aí tiveram esse filho chamado Isaac.
Que coisa maravilhosa, né? Você veja como Deus faz, né? Estando plenamente convicto de que ele era poderoso, quem? Deus, para cumprir o que havia lhe prometido. Pelo que isso foi também imputado para a justiça. Olha que coisa maravilhosa. É isso que Deus quer fazer na sua vida, meu amigo. Deus quer mudar a sua situação. Deus quer transformar você. Não fique triste. Não desanime. Ah, pastor, mas eu fui no médico, eu fiz os exames e os exames disseram que não tem jeito. Você falou bem, tá certo. O médico disse, os exames acusaram. Mas imagina você se Abraão fosse naquela época, né, e a mulher dele é o ginecologista, o que o ginecologista ia dizer para a mulher dele? Você está doida, mulher? Como é que você vai ter filho? 90 anos, estéril, você não tem condição de ter filho. Era o que ele ia dizer. Por quê? O médico, ele é usado por Deus, mas você sabe que é humanamente falando, não é espiritualmente, é diferente. A mesma coisa Abraão, já amortecido. Você sabe o que é uma pessoa amortecida? Uma pessoa sem vigor, uma pessoa que já não tinha mais a potência do jovem, né? Ele não estava mais firme, ele já não era mais aquele homem. Entendeu o que eu quero dizer? Mas ele creu, ele acreditou em Deus e de repente, a coisa aconteceu. E a mulher que até então não podia ter filho, nunca na sua vida teve filho, até os 90 anos, agora passa a ter filho. Como é que se explica isso? Tem explicação? A ciência pode explicar isso? Isso chama-se milagre. Milagre quando cremos em Deus. Milagre quando acreditamos em Deus. E aí as bênçãos acontecem. Creia também para que a sua vida seja transformada. Que Deus possa te abençoar grandiosamente. Tá certo? Bom, agora eu quero deixar para vocês aqui nos comentários, vai estar escrito assim, né? Coloque nos comentários os nomes das pessoas para a oração. Gente, não deixa de colocar nos comentários os nomes daquelas pessoas que estão sofrendo. Coloca. A oração nunca é demais. Se eu perguntar para você, você tem orado por alguém? Você ora por alguém? Pois é, a gente ora direto, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Porque a gente quer ver você bem. Eu quero ver a sua família bem. Imagina se você tem um vizinho que é problemático. Imagina você ter um vizinho que só causa problema. Não é fácil. Não é fácil. Mas você orando, Deus vai começar a agir, Deus vai começar a mudar. A paz não só vai estar na sua casa, mas como também ao redor da sua casa. Pode ter certeza disso. Coloque os nomes aí para a oração, que é muito importante. Aqui do lado, aqui, ó, você vai colocar também, dá um likezinho e depois você aperta aí o se inscrever e aperta o sininho, pronto, está resolvido o problema. Deus vai lhe abençoar grandiosamente, vai ser maravilhoso. Eu quero dizer para você que nós estamos orando aqui em Recife, ali na Igreja Ministério da Fé, na Rua dos Casados, 388, bairro Santo Amaro, próximo Recife, Pernambuco, próximo ali do Shopping Tacaruna. Deus vai fazer algo muito grande na sua vida, tá certo? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua graça, a Tua misericórdia, que a Tua presença venha a ser derramado sobre todos aqueles que colocaram os seus nomes, os nomes da família, aí para a oração. Abençoe aquele que está no hospital, numa clínica, no presídio.
cura, liberta, transforma, abençoa os empresários, abençoe os trabalhadores, aonde quer que tenha alguém sofrendo, Pai, dá alegria, dá paz, traga saúde, traga, Pai, a prosperidade para o teu povo e que todos sejam abençoados pelo poder do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Até lá.